Para o episódio dessa semana do Briefing de Carreira, eu tive o prazer de conversar com uma profissional que mostrou uma trajetória de coragem, ousadia e resiliência. Ela trouxe dicas sobre como demonstrar suas intenções de aprender e de crescer pode ser crucial para você conseguir aquela vaga que tanto deseja. Além disso, a conversa mostrou um mundo de opções que a gente, quando vai estudar publicidade, normalmente não presta atenção. Mas vamos deixar que ela conte mais sobre isso. Meu nome é Rejane Cardoso. Hoje eu trabalho como consultora de marketing internacional. Hoje trabalho para empresas multinacionais porque é algo que eu me especializei ao longo do tempo. Me formei em comunicação social pela PUC Minas, comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Depois eu fiz uma especialização em marketing pela Fundação Dom Cabral, senti um pouco mais de falta aí de conhecimento voltado para marketing estratégico. Então fiz essa especialização e foi muito positivo, porque eu também aprendi muito na prática. Tenho uma certificação internacional em gestão de mudança, porque quem trabalha com comunicação está o tempo inteiro envolvido com mudanças também. Bom, sou uma pessoa que eu gosto de escrever. Eu escrevi um livro em coautoria com outras mulheres, um livro sobre liderança feminina. O nome do livro é Vou Te Contar um Segredo. E além desse livro, eu tenho outros 2 escritos também aí esperando um momento na minha agenda para eu poder colocar um pouco mais de esforço, um pouco mais de energia para eu publicar, que são livros de poesias. Então eu gosto muito de escrever poesias. Então esta é a Rejane. Bacana demais, Rejane. Seja muito bem-vindo, o prazer é todo nosso aqui. E enquanto você estava falando, eu fui me lembrando de algumas coisas aí e que podem ser pautas agora para perguntas. Olha só, você mencionou que quando você terminou a graduação em publicidade, você sentiu falta e foi buscar uma especialização em marketing. Antes disso acontecer, o que disparou essa falta para o marketing? Você já estava no mercado. Foi ali da vivência do mercado, alguma coisa que complementasse o que você estava estudando na sua graduação? Porque a sua carreira ela começa com um estágio e indo nesse caminho para trabalhar em multinacionais. Foi ali naquele comecinho, na transição de estágio para ser contratada, que você percebeu isso? Como é que foi? E como é que foi a sua vida de Rejane estagiária? Como é que começou tudo? Então, Caio, primeiro eu acredito que começa pelo meu perfil, que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa que eu não tenho assim, a minha cabeça muito limitada naquilo que eu estou fazendo. Eu procuro ter uma visão mais ampla do que está acontecendo ao meu redor. E algo que é interessante eu contar é que eu comecei a fazer estágio com uma vaga que você compartilhou em sala de aula, uma vaga que na época pedia inglês intermediário e eu não falava inglês. Eu só dominava 2 palavras em inglês na época. Costumo brincar falando que era love hot dog. E mesmo assim eu mandei o meu currículo para a vaga, me matriculei em um curso de inglês, fui estudar inglês. Falei abertamente para o líder que me entrevistou que eu não falava inglês, mas como eu tinha uma experiência profissional na área de vendas, eles decidiram pela minha contratação. E olha que eu concorri a essa vaga com pessoas que falavam inglês fluentemente e que também tinham feito intercâmbio em outro país. Então, eu acho que às vezes eu penso que quando você às vezes se propõe a fazer alguma coisa e você demonstra interesse e de que quer fazer aquilo, de que quer fazer diferença, as pessoas acabam vendo isso e percebendo assim, a sua vontade de querer fazer diferença em algum lugar. Então, eu comecei a fazer o meu estágio lá, eu tinha algumas atribuições que eram de comunicação interna, tinha algumas atribuições que eram de publicidade e propaganda e que eu precisava de buscar apoio em agências, enfim, mas eu tinha um contato muito frequente com a área de desenvolvimento de negócios. E esse contato, ele exigia de mim a entender um pouco mais de marketing, de forma mais profunda, de entender como que eu ia comunicar com aqueles clientes de uma forma mais estratégica,
como que eu ia ajudar a fazer com que esses clientes tivessem interesse pela empresa e ajudar a área a vender de fato. Uhum. Então eu percebi algumas nuances assim que eu precisava agregar valor. E só com conhecimento de comunicação não era suficiente. Então por isso eu quis estudar, eu quis entender como que fazia, como que você elaborava um preço, o que fazia parte daquela composição de preços ali. Eu quis entender como que você lia um balanço de uma empresa, então por isso que eu fui fazer a pós-graduação e escolhi uma disciplina que falava sobre isso. Então eu procurei disciplinas que eram diferentes da área de comunicação, mas que pudessem me trazer essa visão do todo. Então esse foi o objetivo principal de buscar esse conhecimento mais voltado para marketing. Entendi. E uma coisa agora que a sua carreira profissional, né? Você graduada, já estamos chegando a 18 anos, sua carreira está quase tirando carteira de motorista, né? Você menciona que lá no começo você fala, bom, eu não falava inglês, mas perceberam alguma coisa em mim. E agora, com a vivência que você tem profissional e já tendo contratado estagiários, como um dia você foi, o que é isso? É isso que o povo chama de sangue nos olhos? É isso que o povo chama de, sei lá, o brilho que você percebe, o potencial de alguém? É isso que você acha que perceberam em você lá no começo? É exatamente isso, Caio. Eu penso o seguinte, às vezes a pessoa tem ali um currículo lindo, maravilhoso, com todas as características que você procura, mas aí aquele profissional que você entrevista fala alguma coisa da vida pessoal dele ou dela que você fala, essa pessoa tem garra, essa pessoa, se eu colocar uma responsabilidade na mão dela, ela vai resolver. E é lógico que para um estagiário a gente não tem que fazer tantas exigências, né? Essa pessoa está ali para aprender, você muitas vezes precisa pegar na mão dela, mas a pessoa ela tem que querer se destacar, não é ser mais um profissional no mundo. Tem essa coisa desse brilho nos olhos, essa coisa de o contratante perceber que existe um potencial e a pessoa querer demonstrar isso, né? Isso não se demonstra trabalhando além do tempo, fazendo coisas que não são do seu escopo, mas isso demonstra resolvendo problemas, né? Aceitando as demandas que chegam e tentando resolver esses problemas, desembolar os problemas, né? É exatamente isso, Caio, porque você consegue perceber isso no discurso da pessoa. Você consegue perceber se a pessoa realmente está interessada em aprender. Você percebe ali pela conversa que você está tendo, né? E na conversa que você está tendo com aquela pessoa, e aí você, com o tempo de experiência que você vai tendo, né? Ao longo do tempo, você vai entendendo e lembrando também dos líderes que passaram pela sua vida, pela sua carreira, pela sua trajetória ao longo do tempo. O que essas pessoas elas fizeram para te ajudar a chegar onde você está hoje, né? Então eu tive um líder que confiou em mim pelo fato de eu não falar inglês, mas eu cheguei na empresa e eu me dedicava muito para falar inglês. Então eu almoçava muito rápido para eu poder ficar parte do meu tempo estudando inglês. A empresa ela pagava inglês para os funcionários, então a aula de inglês ela começava às 7 horas da manhã, eu tinha que trabalhar o dia todo, na época do meu estágio era o dia todo e eu tinha que estudar à noite, mas eu chegava mais cedo na empresa para eu poder fazer a aula gratuita e não ter que pagar o curso de inglês. Então eu penso que é isso, né? E aí, na medida que você vai conversando com as pessoas, às vezes ela fala alguma coisa da vida pessoal que conecta com o trabalho, conecta com esse sangue no olho, né? Às vezes ela fala do esforço dela para poder estudar, do esforço dela para ter conseguido alguma coisa. E aí você consegue fazer essas conexões. Isso é excelente. E aí, quando você, então, termina a sua graduação e agora vai fazer essa pós-graduação para estudar mais marketing, para aprender essas competências que você mencionou, né? Isso daí já foi te levando para uma área de gestão de negócios? Como é que foi esse caminho? Porque eu quero chegar lá até você escrever um livro sobre liderança, né? Como é que foi esse negócio? Você terminou o curso
de comunicação, estava trabalhando e aí queria aprender mais sobre marketing, foi buscar especialização. Isso já foi te levando para trabalhar com gestão? Como é que foi? Então, durante toda a minha carreira, em vários momentos eu tinha que participar de algumas reuniões com diretoria, reuniões com coordenadores, com gerentes, e pelo fato de trabalhar em empresas de software para mineração, empresas de engenharia, empresas que atuam no mercado B2B, que não vende um produto, não é um produto de prateleira, igual a gente compra no shopping, não é um produto de varejo, eram empresas que exigiam um pouco mais de conhecimento, né, para eu poder estar comunicando sobre esses produtos nas redes sociais ou no site da empresa, e ao mesmo tempo para eu estar conversando e entender o que essas pessoas conversavam em algumas reuniões. Eu sentia que fazia falta buscar esses conhecimentos, né, conhecimento da área de vendas, né, composição de preço, ciclo de venda do produto, tudo isso eu precisava aprender para eu poder entender como comunicar verdadeiramente com esse cliente final. Então, eu acredito que o profissional de comunicação de hoje também precisa ter essa visão, né? Não ter uma visão muito limitada. Eu tenho que aprender só fazer um design ali, e não é bem isso, né? Então, você vai fazer um design, mas esse design ele vai se comunicar com um engenheiro, ele vai se comunicar com uma pessoa que é muito técnica. Então, o design que você vai fazer muito colorido, muito chamativo, enfim, para o Instagram, não é o mesmo que você vai fazer para uma rede social, para o LinkedIn, para comunicar e conversar com um público mais técnico. Então, existe sim um pouco de pensar um pouco fora da caixa. E uma coisa que você falou aí, né, que eu tava me escapando, porque quando você falou que foi caminhando para essa coisa da gestão, eu imaginei que você fosse se afastando da comunicação, mas não, você estava trabalhando nessas empresas na área de comunicação, né, a sua necessidade do conhecimento de gestão era para lidar com o trabalho ali, né, porque é um outro mundo que você vai encontrar quando você entra dentro de uma empresa enorme, que tem uma demanda de comunicação, mas que é uma empresa que se relaciona com outras empresas, e você tá ali, você é a pessoa da comunicação, né? Isso aconteceu com você. Exatamente, Caio. E uma coisa que eu penso e que eu posso dividir com você, as pessoas falam que para você se comunicar, você precisa escutar. Então, eu escutava muito o ambiente em que eu estava trabalhando. Então, eu estava... teve um momento em uma empresa que eu estava trabalhando num processo de fusão de 3 empresas, que foi uma experiência incrível, e quando a área de comunicação interna estava funcionando redondinha, outra pessoa, talvez sim, talvez não, poderia optar por continuar naquela zona de conforto ali, cuidando da comunicação e se tornando um especialista em comunicação interna. E eu vi uma oportunidade, porque eu comecei a escutar burburinhos na empresa de que a empresa ia contratar um CMO para poder trabalhar a marca global. E aí eu pensei, opa, vai precisar de um profissional de marketing. Então, já que a área de comunicação interna não é tão desafiadora agora, eu vou deixar ela para uma outra pessoa e vou galgar outros caminhos. Vou buscar ir para a área de marketing, que não existia na empresa. E aí eu fiz com que essa área aparecesse dentro da empresa, porque eu comecei a conversar com os meus gestores, falar que eu tinha interesse na área de marketing, que eu queria reposicionar a marca no mercado, que eu estava fazendo a pós-graduação em marketing, na especialização em marketing, que seria uma oportunidade de eu me desenvolver naquilo e usar o conhecimento que eu tinha dentro da empresa. Então, eu consegui isso. Passei a ter uma estagiária em um determinado tempo. Depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar em uma outra empresa de consultoria de gestão. Cheguei a ter uma equipe de 4 pessoas também. Foi em curto tempo. Mas quando você começa a trabalhar também como liderança, você precisa também abrir o leque. Não adianta você pensar só na técnica, não adianta você pensar na comunicação em si. Você precisa pensar em como você fala com as pessoas. Você vai ter que adquirir algumas habilidades ali comportamentais
você vai precisar aprimorar outras, algumas não são tão legais, e aí você vai ter que amenizá-las para você poder se adaptar àquele ambiente, porque fazer gestão de pessoas é isso, é você estar ali numa balança, né? Tem dia que você gosta, tem dia que você não gosta, mas se você dispôs a ser um líder, você tem que ir encontrando ali um meio termo, né? Então, eu fazia muito essa interface com a área de recursos humanos, eu observava, até hoje eu também converso muito com líderes que são mais sêniores, falo, como que você costuma agir quando acontece uma situação assim com seu liderado? Então eu busco muito assim ter conselhos, né? Porque eu acredito que a gente aprende todos os dias. E a gente aprende com todo mundo, a gente aprende como fazer, e tem algumas pessoas que a gente aprende também como não fazer. Claro. Agora, sobre esse aprendizado do como fazer, tem uma coisa que me chama a atenção, que é você prestar atenção. Você falou que é muito importante você escutar, e esse processo de escuta e de prestar atenção, às vezes ele não é rápido, né? Demanda um tempo para você compreender o que está acontecendo, né? E às vezes eu vejo que isso é incompatível com essa vontade das pessoas de crescer muito rápido, de, sei lá, em 6 meses já não estou conseguindo mais o que eu queria aqui dentro. Às vezes os tempos são diferentes, né? Você precisa de mais tempo, até para as pessoas te conhecerem e para você mostrar do que você é capaz. Como é que foi isso ao longo da sua carreira? Porque aí tem uma história bacana de passar um bom tempo numa empresa, né? Então, o segredo é ser resiliente, né? E muitas vezes, eu tinha um chefe que ele falava assim comigo, Regiane, durma com problema. Porque quando eu chegava para conversar com ele assim, de uma forma muito ansiosa, querendo resolver alguma coisa, ele falava comigo, durma com problema. E aí, com o passar do tempo, talvez na época que ele falava isso comigo, eu não conseguia escutar, né? E aí, às vezes, o tempo vai passando, você vai lembrando de conselhos, de coisas que outros profissionais te falaram há muito tempo e que isso faz muito sentido. Então, hoje em dia, outro dia eu descobri que eu tinha que ter um material para um evento impresso em 2 dias, de última hora. E aí, o que eu fiz? Eu respirei fundo, eu não fiquei tensa, não fiquei nervosa e fui buscar uma solução. Fui conversar com um parceiro que conseguisse me entregar aquele material dentro do prazo. Eu falei, gente, eu ficar apavorada, eu ficar tensa, ficar preocupada, não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é eu sentar na cadeira, tentar conversar com pessoas que pudessem me ajudar. E eu fiz isso numa tranquilidade, numa paciência, que eu consegui receber o material, o office boy foi lá na empresa, buscou, entregou na minha casa, depois eu levei para o escritório, tudo funcionou bem. Talvez se em outra época da minha vida, em outro momento, eu ia ficar tensa, eu ia ficar nervosa, eu ia ficar preocupada, e aí eu ia falar, não consigo, porque a tensão, o nervosismo ia me deixar apavorada e eu não ia conseguir sentar e resolver o problema com tanta calma. Então, é muito difícil você chegar nesse nível de inteligência emocional, não é fácil, porque assim, muitas vezes eu já fiquei apavorada, muitas vezes eu fiquei nervosa e fui buscar ajuda de outras pessoas, ou do chefe, e hoje em dia eu consigo resolver sozinha. Então, o segredo para isso é você respirar e você ter calma, porque se você ficar tensa, ficar nervosa, não vai dar certo. E entender também os seus interlocutores, né? Porque como você os conhece você já sabe os tempos, você sabe onde que a coisa pode ir, para onde que ela pode ir. E eu vejo, às vezes, uma ansiedade para ter sempre coisas novas acontecendo na carreira que queima essa etapa, né? Você perde a oportunidade de ler o outro, entender como é que é aquele problema, como é que eu resolvo e testar alguma coisa. Isso é uma coisa que faz falta, né? Essa experiência, né? Verdade. Agora, Regiane, como é que foi esse processo de você trabalhando com comunicação interna em diferentes empresas ao longo da sua carreira e desenvolvendo esse material para virar um livro? Como é que foi essa história de você escrever um livro? Conta esse segredo aí, né? Como é que é o título? Deixa eu te contar um segredo, né? Vou te contar um segredo.
Então, Caio, funcionou da seguinte forma, né? Quem faz comunicação gosta de ler e gosta de escrever, na maioria das vezes, né? Eu Aham. escrevo poesias desde que eu era criança. Então, é um dom que Deus me deu e se você falar, escreve uma poesia sobre esse podcast e me dá 30 minutos, eu vou te dar uma poesia pronta. Então, é uma facilidade que eu tenho muito grande. Aham. E no período da pandemia, a empresa que eu trabalhava, ela reduziu os salários dos profissionais da empresa e eu comecei a pensar, gente, qual que vai ser o meu plano B, né? Eu tenho um plano A, mas eu preciso de um plano B, o que eu vou fazer para poder ganhar mais dinheiro? Uhum. E aí eu comecei a entrar em algumas comunidades, participar de algumas comunidades de liderança feminina. Eu lancei um infoproduto para eu poder vender treinamento de LinkedIn. Comecei a vender treinamento de LinkedIn para executivos que queriam formatar o perfil deles, né, otimizar, enfim, escrever um texto ali bacana. E aí comecei a fazer essa mentoria, divulgar em alguns grupos de liderança feminina também. E nesses grupos eu conheci uma pessoa que trabalhava com edição de livros e ela já estava com a segunda edição. A primeira edição, uma das pessoas que participou foi a Cris Guerra, que eu acho que você conhece. Sim. E aí, eu acho que essa foi a segunda ou foi a terceira edição que eu participei. E aí ela me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu tinha interesse de escrever a minha história. Eu falei, nossa, super quero, né? Porque a minha história, eu acredito que é uma história que pode ajudar a inspirar outras pessoas. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter curso superior. Então, a partir de mim, as minhas primas hoje todas estudaram, fazem faculdade, então isso é bem interessante. Depois você me manda o endereço que eu te mando um exemplar do livro. Será um prazer, vou sim. Então, aí ela me fez o convite, eu falei, nossa, super quero, né? Porque sempre tive assim, na minha cabeça a ideia de escrever uma biografia, alguma coisa mais voltada para a educação, porque é algo que eu acho que pode fazer alguma diferença no mundo. E aí aceitei, escrevi o projeto com outras mulheres, é um livro com autoria, e além desse livro tem outros 2 que eu escrevi de poesias, tem várias poesias, assim, nossa, mais de 100, desde quando eu era criança, adolescência, até hoje. Hoje eu não tenho escrito muito, porque não tem tido muito tempo, né, mas gosto. E que bacana, né? Porque, assim, a gente não costuma associar uma pessoa que trabalha ali no ambiente corporativo e lidando com colegas de outros países, em empresas multinacionais e tudo mais, e que sobra tempo para você se dedicar à poesia. Vou te contar um segredo, não é de poesia, ele é da sua história, como são relatos de líderes, de mulheres líderes, né? Exatamente. Que ótimo, que bacana. E espero que saiam esses livros, então, de poesias, né? Isso aí tem que rolar, né? Tem que tirar um tempo aí na agenda para eles nascerem. Você mencionou uma coisa que aí eu acho que casa com isso da atividade criativa, de escrever poesias e tal, que bom, todo profissional de comunicação espera-se que ele saiba escrever, né? O que você enxerga, Rejane, que um profissional de comunicação que queira trabalhar, em primeiro lugar, com o que você trabalha, com comunicação corporativa, institucional, em empresas B2B e tudo mais, o que um profissional em formação de comunicação, o que ele tem que correr atrás? Igual você teve que correr atrás de conhecimentos específicos de marketing, né, de administração para ter, o que hoje em dia é necessário saber? Olha, Caio, eu acredito muito que as pessoas elas conseguem se moldarem ao sistema, né? Se adequarem ao local onde elas estão atuando, né? Teve uma vez que eu fui fazer um curso de escrita, porque a minha formação era em publicidade e propaganda, e eu comentei com o instrutor, eu falei o seguinte, olha, eu quero fazer esse treinamento porque eu não escrevo bem. E aí ela me perguntou o seguinte, o que você gosta de escrever? E aí eu respondi, eu escrevo poesias. Aí quando eu falei que eu escrevia poesias, ela falou comigo, o texto mais difícil do mundo você faz. Então, aí eu
parei para pensar e falei, gente, faz sentido isso que ela está falando, né? Então, um pouco mais de dedicação ali, eu vou conseguir escrever um texto, né? Não vou escrever igual um jornalista escreve, tá tudo bem. Mas, voltando aí à sua pergunta, do que esse profissional ele precisa fazer, na minha visão, eu sou uma pessoa curiosa, uma pessoa que vai estar aberto a participar de alguns movimentos, participar de comunidades. Eu acho assim, algo muito importante. Penso que vale muito a pena, você aprende muito com outros colegas. Então, desde a minha época de estagiária, eu queria fazer parte do ECOM, que era um grupo de profissionais de comunicação. Na época, eu não podia participar, porque era só para profissionais. Assim que eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no ECOM. E no ECOM eu aprendi muita coisa com outros colegas. Eu pegava o telefone na maior cara de pau. Na época, antes da pandemia, a gente usava muito telefone, né? Ligava para as minhas colegas que eram mais sêniores e falava para elas, olha, eu vou divulgar uma intranet, não sei o que fazer, você me ajuda? Como que você já trabalhou isso aí na sua empresa? E algumas pessoas me ajudavam muito, elas me aconselhavam. Uma dessas pessoas, que inclusive me aconselhou nessa época, que eu era muito júnior, durante a pandemia ela foi minha sócia em um projeto. Era uma pessoa que eu assim, tinha uma admiração enorme, uma pessoa que eu olhava para ela e falava, gente, eu queria tanto que ela fosse a minha chefe. E ela foi a minha sócia em um projeto durante a pandemia, um trabalho que a gente fez para o executivo em São Paulo. Então, ter essa cara de pau, de chegar para as pessoas, de puxar a conversa. Eu me conecto muito com as pessoas através do LinkedIn, mando mensagem, pergunto, vou a eventos, né, participo de eventos. E você precisa, além de ter essa curiosidade, né, de participar de comunidades, de participar de eventos, eu sugeriria ainda estudar línguas, né? Porque isso é algo que faz uma diferença muito grande. Porque se você se depara em um determinado momento que a economia do país não está boa, você vai trabalhar em outros países, para outros países. Eu já recebi vários convites de empresas estrangeiras me convidando para trabalhar, me convidando para participar de entrevistas de emprego em outros países, para trabalhar de projetos globais, pelo fato de falar inglês. Então, eu dediquei boa parte da minha vida estudando inglês e agora eu estudo espanhol porque eu sei que isso faz uma diferença muito grande. Hoje em dia, eu escuto muita gente também falando, a gente vai ficando mais sênior, a gente vai tendo mais dificuldade de encontrar trabalhos, né? Mas se você fala inglês, é uma outra porta que se abre. Então, eu consigo ver isso hoje no dia a dia. Se eu não quiser trabalhar hoje para empresas aqui no Brasil, eu tenho como trabalhar para empresas em outros países. Então, seria isso. 2 pontos importantes: estudar línguas e participar de comunidades. Sim, e porque também não é em toda ocasião que você vai encontrar uma possibilidade igual a que você encontrou, né? De alguém que contrata mesmo sem a pessoa saber falar inglês, né? Acho que esse sarrafo vai subindo, né? Assim, vai sendo demandado, olha, saiba falar inglês, porque senão você tá lascado aí, né? Até para consumir material, né? Até para estudar eventualmente. O livro primeiro é lançado em inglês, então é legal você ler o livro lá no original, né? Talvez ele nem vá ser traduzido. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Exatamente, Caio. Isso que você falou é muito importante, porque pode acontecer de às vezes chegar ali 5 currículos maravilhosos, assim, muito bom mesmo. E a pessoa, ela realmente precisa de alguém que já precisa chegando, né? Já chegar para comunicar com outro escritório, para poder fazer relatórios, enfim. E aí não tem essa de não falar inglês. Às vezes a sua liderança imediata, nesse contexto pós-pandemia, que você trabalha para uma empresa de outro país, a sua liderança imediata não fala português, então você tem que falar inglês para conversar com ela, né? Não tem jeito. Sim. Bom, então além dessas duas coisas, a curiosidade e o domínio do idioma, o que você entende que hoje é necessário para alguém trabalhar com o que você trabalha, Rejane, cuidando de comunicação, de organizações? Que conhecimentos que vão ser esses, assim, específicos da nossa área, para a gente correr atrás? Bom, a primeira coisa que eu falaria é a pessoa fazer um estágio em uma empresa que atua no mercado B2B, né? Por exemplo, o setor que eu atuo hoje é mineração. Então, buscar uma dessas empresas aí multinacionais, sempre tem algumas
divulgando vagas de estágio, então começa a fazer estágio. Com o tempo, faz uma pós-graduação em marketing, porque vai ser interessante também, né? Hoje em dia não dá para a gente poder ficar sem estudar, ou pode optar também por um MBA em negócios, que pode fazer com que a pessoa abra ali o leque, né? Principalmente quem quer se tornar um líder, né? Um gestor. Não adianta você ficar com a sua cabeça limitada só na comunicação, você precisa entender de tudo um pouco. Se você vai contratar uma pessoa, você precisa entender um pouco de RH. Se você vai ter uma reunião com pessoa da área comercial, você precisa saber se comunicar se adequar a sua comunicação àquele público ali, né? Se você vai ter uma reunião com diretoria também, muitas vezes você vai precisar falar de números, vai precisar falar de métricas, vai precisar falar de orçamento e não necessariamente falar de comunicação. E muitas vezes você vai ter que falar sobre o impacto que aquilo gerou, né? Qual foi o retorno sobre o investimento. Então, você precisa estar bem preparado para poder estar comunicando com todo esse tipo de público. E é isso, né? E falar línguas, né? Estudar inglês, estudar espanhol. Eu acredito que hoje o espanhol também é uma língua que muitas empresas elas têm solicitado, né, no currículo aí dos profissionais, então vale a pena investir em inglês e espanhol. Muito bom, Rejane, muito bacana. Nossa, assim, abre a nossa cabeça, né? Esse mundo de comunicação institucional, comunicação para empresas B2B, corporações, né? Isso daí abre a nossa cabeça para muitas coisas que às vezes a gente nem presta atenção quando a gente está estudando publicidade, pensando naquele formato de, vou resolver campanhas publicitárias. Aí é um outro mundo que a gente tem contato, né? Com certeza, Caio, porque muitas vezes, nesse papel que eu estou hoje, o que eu costumo fazer, às vezes, é contratar uma agência para poder fazer o trabalho das campanhas para mim. Então, eu não vou fazer essas campanhas internamente. Quando você trabalha para uma empresa multinacional, muitas vezes essas campanhas elas já vêm prontas de outros países. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa adequá-las à sua realidade. E aí, muitas vezes, é uma briga de foice, né? Porque eles querem que você, às vezes, usa uma linguagem que eles adotaram lá, que funciona para o Canadá, que funciona para os Estados Unidos, mas que não funciona para o Brasil. E aí, você tem que estar bem preparado para poder saber argumentar e trazer a solução. Então, isso acontece muito. Já aconteceu na minha época de estágio, eu trabalhava com uma empresa canadense que eles mandavam para a gente nas campanhas um geólogo vestido de terno e gravata nas campanhas. Aqui no Brasil, um geólogo ele não usa terno e gravata, ele usa uma camisa polo e uma botina no pé para poder ir para a mina, né? Então a gente tinha que explicar tudo isso para eles, né? E aí muitas vezes a gente tinha que fazer essas artes aqui no Brasil e enviar para validação deles. Mas você tem que estar assim muito bem preparado para você defender a sua ideia também. E esse preparo vem de vivência, vem de conhecimento, né? E de você saber do que você está falando, né? Isso aí não tem escapatória, né? Não tem. E aí muita gente que pode estar entrando no mercado agora, pode estar pensando assim, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso, eu vou ter que fazer uma pós-graduação ou um MBA, eu vou ter que estudar. A gente não para de estudar nunca, né? E agora, por exemplo, com IA, eu tenho estudado muito, né, para me atualizar. Na semana passada eu estava tendo uma reunião com um design gráfico de Vancouver, e aí eu estava falando para ele, pedindo um material padrão, né, que a gente vai fazer um brand refresh agora da marca, e aí eu estava pedindo um material para LinkedIn, e aí eu falei para ele, mas aí eu vou pedir para alguém fazer os templates e tal para eu usar. E ele falou, não precisa, você vai pedir o Copilot e ele vai fazer para você. Aí eu falei, então tá. Eu não sabia que o Copilot ia me ajudar com os templates. Então, é uma coisa que eu vou ter que aprender. Eu vou ter que estudar. É uma coisa nova. Então, a gente não para nunca de aprender, né? A gente não para nunca de estudar. Sim, sim. Mas é esse que é o divertido, né? Aprender coisas novas todos os dias. Isso aqui é o bacana. Igual a gente aprendeu um tanto aqui com você hoje, Rejane. Muito obrigado, viu? Foi muito bacana essa conversa. Obrigada, Caio. Foi um prazer revê-lo. Foi
Espero aí poder ter tido a oportunidade de dividir alguma coisa com o pessoal e inspirar de alguma forma. Não, inspirou demais e agora começa a ser cobrada pela publicação dos livros de poesia, hein? Pode deixar. Vou pensar mais seriamente sobre isso e abrir uma brecha na minha agenda. Bacana. Valeu, Rejane. Obrigada, Caio. Quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar participando aqui desse podcast de carreiras. Espero, de alguma forma, estar inspirando o pessoal aí que está ouvindo. Quem quiser fazer contato também, quiser trocar figurinhas, fique à vontade. Então, quem diria que trabalhar em empresas que atendem outras empresas num mercado B2B tão específico seria algo tão interessante assim, né? Mais uma possibilidade para a gente considerar. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguém que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. Produção de imagens e gestão de mídias sociais, Verônica Adler, Neto Fagundes, Larissa Silva, Tom Schwenk e Yasmin Hack. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefe do Departamento de Comunicação Social da PUC Minas é a professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira e toda a edição foi feita com Audacity, no Linux. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de dar o seu like e deixar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!